E o filho daquele senhor que morava naquela cidade maravilhosa que falamos na mensagem de ontem, uma cidade onde não há dor, onde não há dificuldade, não há tristeza, ali há louvor ao Pai de dia e de noite. O filho, recebendo uma ordem do pai, veio até a cidade corrompida, onde há uma multidão de almas que estava em escuridão, perdidas. E aquele filho cumpriu muito bem a missão de anunciar, de ser luz, de ser o modelo a todas as almas da face da terra. Por mais que ele partiu, porque o Pai disse que ele ressuscitaria e ressuscitou ao terceiro dia e retornou para o Pai. Mas as profecias não falham. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Evangelho continua com sua propagação, levando luz e salvação a todas as almas. Porém, ele disse que iria novamente para o Pai, mas viria, voltaria. E hoje estamos aguardando a volta daquele servo excelente, do Filho maravilhoso, obediente, que foi para o Pai e em breve ele voltará. Porém, aquele filho disse que na volta dele irá acontecer muitos fenômenos. Um dos fenômenos é que ele vai vir com sua majestade, cheio de anjos ao teu redor. E nesse dia, quando ele chegar até essa cidade onde ele pisou os pés e deixou a verdade para todos os homens se salvarem, sair das densas trevas, ele disse que nesse dia desse grande fenômeno, ele irá separar as ovelhas dos bodes. Olha só a fala daquele filho. Ele disse que no meio dessa cidade há ovelhas e há bodes, há cabritos também no meio dessa cidade. E o interessante é que ele fala que as ovelhas ele vai colocar do lado direito e os cabritos ou bodes ele vai colocar do lado esquerdo. E irá julgar todos segundo aquilo que nós praticamos. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, nós que recebemos a luz, a palavra do Filho, as boas novas, o Evangelho, devemos sempre andar observando aquilo que Deus coloca na nossa frente para a nossa aprovação. Deus quer que todos nós venhamos ser aprovados por o entendimento do que agrada, do que devemos fazer para agradar o Filho, que trouxe a verdade para todas as almas. E a palavra de Deus diz que Deus, ele muitas das vezes, ele precisa de que nós, como cristãos, venhamos executar algumas obras para ajudar ele na sua missão. Nós somos cooperadores, seguidores, sal da terra, a luz desse mundo. Então Deus precisa da minha ajuda e precisa da sua ajuda para que possamos ser coparticipante do trabalho de salvar as almas na medida que somos salvos. E quantas pessoas necessitadas aparecem na nossa frente nos pedindo algo e nós dizemos: eu não tenho. Quantos irmãos de dentro do nosso ministério, da igreja, que comunica as suas aflições, necessidades conosco e nós dizemos: eu vou orar, e não tomamos nenhuma decisão, não sentimos aquela dor daquele irmão, não abraçamos a causa. E o Filho nos orienta que quando ele vier, ele vai
fazer a seguinte pergunta para todos os teus servos: por que quando eu te pedi alimento você não me deu? Por que quando eu estava necessitado de uma vestimenta você não me vestiu? Por que quando eu estava preso você não me foi ver? Por que quando eu estava no hospital você não foi me visitar? E naquele dia os servos, sem compreender, porque nós não compreendemos a dimensão espiritual, o nosso coração é pequeno demais diante de tanta iluminação e verdade. Estamos esperando partir desta vida para ver o reino, para entrar no reino, se começa aqui. O reino de Deus está sendo estabelecido no nosso interior e o próprio mundo, as próprias pessoas, os próprios irmãos cooperam para que o reino possa ser edificado dentro de nós. E naquele dia irão dizer: quando foi que eu deixei de te ajudar, Senhor? E ele vai responder: quando o teu irmão precisou de um alimento e você não o ajudou. Quando o teu irmão precisou de uma vestimenta e você não o ajudou. Quando o teu irmão, por amor ao evangelho, estava lá preso e você não foi visitá-lo. Quando estava doente e enfermo e você não foi visitá-lo. Quando deixastes de fazer isso a um dos teus irmãos, me deixastes de fazer. Está escrito lá em Mateus um conselho para todos nós que hoje cremos no Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você ter oportunidade de ajudar, ajude o teu irmão. Sempre ore pelo teu irmão. Alimenta o teu irmão. Divida o teu pão com o teu irmão. Vista o teu irmão. Visita o teu irmão, porque esta é a vontade do Senhor. Ontem, saindo dos estúdios de gravação, um homem todo molhado, meio gago, ele me dizia: me ajuda com um pouco de arroz? E eu dei pulo e salto de alegria, porque ali eu vi uma preparação excelente para que eu pudesse ser aprovado diante de Deus, ajudar aquele servo excelente, suprir a necessidade daquele servo. E ele dava glória a Deus, ficou muito feliz, muito alegre, porque estava recebendo aquela contribuição, e eu muito mais feliz porque eu estava dando aquela contribuição, estava cooperando, estava obedecendo um mandamento. E ali eu tenho certeza que eu alimentei o meu irmão na fome dele, na necessidade dele. É um ensinamento daquele servo excelente que não tinha necessidade nenhuma de vir a esse mundo, mas veio para não deixar eu e você perecer, para nos ensinar como viver nesse mundo, como no último dia ser separado como ovelhas para a direita e não como cabritos. Todas as vezes que alguém te pedir algo, dê, se você ter condição. Todas as vezes que um irmão teu da igreja, principalmente, compartilhar as suas necessidades, estenda a mão para ajudar imediatamente. Já viu naqueles jornais, no jornal aí de televisão, TV aberta, um mendigo que deita lá na porta do estabelecimento deles, eles vão lá e jogam água, chuta aquelas pessoas. Imagina se aquelas pessoas vão ter aprovação no dia que vier o Filho do Homem, porque ele vai voltar.
É promessa que ele vai voltar. Imagina a decepção quando eles ouvir, eu estava abandonado e você me jogou a água, estava com fome e você me tocou, me chutou, estava sem veste, você não fez absolutamente nada, me rejeitou. Porque o mal que você fez para os meus pequeninos é o mal que você está fazendo para mim. Eles são a minha imagem e a minha semelhança. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 35. Vamos começar do início, para você entender bem. Mateus capítulo 25, no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e ele virá, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as suas ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedastes, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um conselho para você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. A ocasião, ela é forjada pelas circunstâncias do mundo, acontecimentos do mundo, dificuldade das pessoas. Elas são forjadas e elas aparecem na nossa frente para que possamos ser aprovados pelo estabelecimento do reino que está dentro de nós. Ninguém pode servir o Senhor, ou nós somos maus, nós temos um coração maldosos, cheio de um padrão natural desse mundo, da educação que esse mundo nos ensinou, ou nós temos o reino de Deus estabelecido no nosso interior. Se temos o reino de Deus, não deixamos passar uma oportunidade de cumprir à risca os mandamentos. Em cada acontecimento, sabemos como agir, como reagir. Que o Espírito Santo se derrame sobre a tua mente, trazendo toda a iluminação, estabelecendo o reino com uma unção extraordinária do Espírito Santo, para te mostrar
a oportunidade de você ser abençoado, de você cooperar com Deus diante de um acontecimento. Não abandone os teus irmãos nas necessidades deles. Não abandone o seu ministério na necessidade do seu ministério. Não abandone aquele que te pede na necessidade dele se você conseguir suprir e ajudá-lo. Sempre esteja disposto a vestir o teu irmão, a dar alimento para o teu irmão, a visitar o teu irmão, quer na prisão, quer no hospital, na enfermidade, visite os enfermos. E fazendo isso, temos a certeza de que estamos acumulando brasas vivas sobre a nossa cabeça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.